Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, clamando ao Senhor, meu Pai, fazendo aquilo que deve ser feito, Senhor. Porque quanto tempo nós já perdemos com reclamações, e é o que nós vemos, meu Pai, na sua palavra. O povo reclamava, mas só havia, Senhor, a mudança da situação quando eles clamavam ao Senhor. Então, meu Pai, nós entendemos isso. Muitas vezes paramos para ouvir conversas, para falar coisas erradas, para falar de problemas, e nos esquecemos daquilo que realmente vai trazer a mudança nas nossas vidas, é buscar o Senhor. É buscar, meu Pai, nos aprofundarmos nesse espírito, nessa fé. É estarmos vigilantes, meu Pai, com aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, com aquilo, meu Pai, que sai da nossa boca, palavras malditas ou bênçãos, com aquilo que nós pensamos, meu Pai, coisas que edificam ou coisas que destroem. Então eu peço, meu Deus querido, que o Senhor venha nos dar o discernimento, a visão correta, nos abra a mente, Senhor, nos abra os olhos, não nos deixa cegos, meu Pai, não nos deixa distraídos com mais nada, porque nós sozinhos, meu Pai, nós sabemos que se formos guiados pela nossa natureza, pela nossa carne, nós vamos fracassar, Senhor. Por isso que cada dia mais, meu Pai, nós temos te buscado, para que a nossa natureza se molde à do Senhor. Porque foi por isso, foi assim que o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Então o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos felizes, nós somos realizados, nós somos corajosos, nós somos abençoados e abençoadores. Mas quando nós vamos nos afastando da nossa essência, meu Pai, da nossa origem, nós vamos pegando tudo aquilo que é mal, as mágoas, os medos, a incredulidade, a insegurança, Senhor. Tudo aquilo que desgraça as pessoas, desgraça as famílias, Senhor. Então eu peço, o Senhor venha nos ajudar, Senhor. O Senhor venha abrir as nossas mentes para que não estejamos mais distraídos nem desfocados, mas atentos, meu Pai, com a nossa mente alerta. Porque nós oramos, meu Pai, mas muitas vezes falta o olhar, falta o vigiar. Falta estar alerta, sentinela, olhando, meu Pai, para que nada venha nos distrair, nada venha tirar o nosso foco, porque é o que nós temos ouvido, Senhor. O diabo, a maior luta dele é para tirar a atenção das pessoas, para distrair as pessoas, distrair com problemas, distrair com medo, distrair muitas vezes com tantas informações, e muitos têm se perdido e saído da linha, do trilho, do caminho que o Senhor espera, que é olhar para o Senhor. Porque quando nós olhamos, meu Pai, para os lados, assim como o Senhor, nós vemos no exemplo de Pedro, ou nós vemos o Senhor dizendo para Josué, não olhe para o lado, olhe para o Senhor. Não olhe para outras coisas, olhe somente para mim. Então é isso que nós estamos aqui fazendo, meu Pai, nós precisamos da sua ajuda. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor venha nos ouvir, para que o Senhor venha responder às nossas orações, para que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós queremos mais do Senhor, meu Pai, então que cada um tenha essa ambição, que a ambição maior da vida dele, meu Pai, não seja aquela viagem, aquele salário, aquele imóvel, mas que seja a profundidade no Senhor, que seja te buscar, que seja estar na sua presença dia após dia, não se distraindo, meu Pai, buscando pela sua vida espiritual, buscando pela sua família. Então é o que nós te pedimos, Senhor. Se erramos, pecamos, meu Pai, fizemos algo que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai, nos perdoa. Nós queremos estar aqui limpos, com as nossas vestes limpas, para que o Senhor possa nos ajudar, para que a nossa mente esteja ligada no Senhor, para que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, para que nada nos distraia, nada nos roube essa grande oportunidade, meu Pai, porque esse é o dia que nós temos, o dia de tomarmos decisões corajosas, firmes e rompermos padrões malignos, quebrarmos maldições, deixarmos para trás o velho homem, Senhor, as velhas atitudes, as velhas palavras,
e ter uma vida nova, com resultados novos. Então eu peço, meu Pai, a Tua bênção, peço, Senhor, abençoe cada um que aqui está conosco, cada um que se fez seu sacrifício, meu Pai, para estar aqui agora, venceu chuva, trânsito, distância, e venceu estar aqui, vai vencer muito mais, Senhor. Peço, Senhor, abençoe cada uma das igrejas, cada um que estiver por um bom motivo através da transmissão, que cada um, Senhor, onde as nossas orações chegarem, que ali haja vida, ali haja luz e ali haja mudança, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor querido, nós te amamos, nos conduza, nos ajuda em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por gentileza. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe vocês. Toda vez que a gente faz um louvor, aproveite para fazer uma oração ao Senhor. Sempre. A gente aqui tem que ficar quietinho, que o microfone pega e se a gente começar a cantar, vai acabar o culto. Vixe. O pessoal vai embora. Então, assim, quando é um louvor assim, principalmente, faça dele uma oração. O Senhor, muitas vezes, orações são respondidas num louvor. Canta Amém? essa parte. Misericórdia. Isso é um trem que não vai dar, que vocês não podem ver. Inclusive no vídeo que a gente apareceu cantando, vocês viram que eu não cantei. Eu ri dele tentando cantar. Aí pronto, aí dá certo. Não, mas eu estava afinado, pelo menos. Não, estava afinado e errado, a letra estava errada. Querida, tem que ver os A bastidores. palavra hoje é casamento. Então tá Os bastidores daquele vídeo. os bastidores daquele vídeo, é verdade, que foi difícil gravar mesmo. Casamento é ministério. Esse é um daqueles cultos, igual a bispa fez no domingo, né? Pá, 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 pá. É aquele culto de muita reflexão, confronto, porque todos os dias nós temos batalhas, e é o que nós vamos ler neste dia, nessa noite, né? Que muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, se convencendo que está tudo bem, mas outras coisas também estão deixando, tão importantes quanto, estão sendo deixadas de lado. Então, casamento é ministério. Você vai querer colocar agora aquilo lá ou não? Acho bom, pode colocar. O que é ministério? Olha lá. Execução de uma tarefa, de uma obra, trabalho, ocupação exercida por alguém. Cargo, unção, profissão. É bastante coisa. Então, o casamento é um ministério. Então, é uma execução de uma tarefa, é uma obra, é um trabalho, é algo que ocupa você, exercida por alguém, por um e pelo outro. É um cargo, é uma função, é uma unção, é uma profissão. É algo importante, é algo que cada um, seja o casado, seja o solteiro, tem que aprender. Porque quem está solteiro ainda precisa saber como entrar numa situação. E quem está casado precisa saber lidar com tudo isso, com esse ministério, com essa unção que nós recebemos. Então, eu quero começar aqui a partir de Hebreus 13, 4, olha só. Digno de honra entre todos seja, fala, o matrimônio. Bem como o leito conjugal, fala, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha, já começou bem. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, sem sujeira, sem pecado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra é o matrimônio. O ministério, que é o casamento, é uma ordem que o Senhor deu para Adão. Ó, você vai cultivar e você vai guardar o jardim. Então, aquela foi a função, o ministério de Adão naquele momento era de cultivar e guardar. E quando veio a Eva, sejam fecundos, sejam prósperos, multipliquem-se, espalhem-se. Ou seja, o Senhor criou a família, o Senhor instituiu o primeiro grande projeto, que é a família. E a família começa pelo casamento. Então esse é o primeiro ministério, é a primeira coisa que o Senhor montou, criou, a partir do momento que já havia o homem e a mulher. Então, a partir disso, nós entendemos da seriedade
que é você tomar uma decisão, não como a gente vê hoje em dia. As pessoas casam na emoção, separam na emoção, casam porque estão apaixonados, separam porque perdeu a paixão, o que é normal. A paixão acaba e o amor fica. Tanto que quando nós vemos, esse é um problema do Ocidente, né? As pessoas sempre na impulsividade, né? Naquela coisa da paixão, dos sentimentos, daquele momento. Quando nós analisamos na palavra, né, os povos do Oriente, era totalmente o contrário. Eles eram escolhidos pelas famílias e o amor era construído. O amor, o respeito. Então, eles não tinham aquele pico que nós vemos. Vem naquele pico, depois vai caindo até sumir. Não, era o contrário. Eles juntos começavam as suas vidas, o seu conhecimento, o seu respeito, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Totalmente diferente, que é o padrão que nós vemos na palavra. Então, nós vemos Deus, a palavra, levando muito a sério essa situação da fidelidade, essa aliança, né, do casamento, essa aliança de sangue, onde os dois se tornam um. Né? Nós vemos essa, inclusive bastante na palavra, né, quando o casal, quando diz na palavra um cordão de 3 dobras, não se rompe com facilidade. Né? Nós vemos quando a palavra nos mostrando a união. Um reino dividido não prevalece. Por que muitas famílias estão desalinhadas, desajustadas? Porque a base, que é aquele homem, aquela mulher, o marido, a esposa, estão desunidos. E quando tem essa mácula no leito, essa sujeira, essa impureza, essas brigas, esse amoldar ao padrão natural, nós começamos a entender o porquê. Por que as famílias estão tão bagunçadas? Por que os filhos estão tão perdidos? Por que a sociedade está tão dividida? Porque a casa está dividida. A gente vive nesse mundo polarizado, todo mundo se ofendendo com tanta facilidade, você não pode falar nada que as pessoas já estão te atacando, já estão te criticando. Então, uma opinião já se torna um ataque, porque a base está fragmentada. As crianças, a gente vê, igual uma reunião de escola que a gente foi, que a criancinha tem aquele chapéuzinho de formatura, né? Ele só estava do lado errado. Aí a professora foi lá e ajustou para frente, só isso. O menino começou a chorar do começo da apresentação até o final. Ele começou copiosamente, ele começou a se derramar lá por conta da insegurança. Certamente é um menino muito cobrado, de muitas críticas, né? Você fez errado, você tinha que fazer melhor, e etc, etc, etc. E cria essa geração amargurada, sensível demais. Então, nós vemos aqui, na palavra de Malaquias 2, justamente isso, as pessoas vivendo, as pessoas achando que estão fazendo uma coisa boa, no entanto, estão negligenciando coisas super importantes. Aqui em Malaquias 2:10, olha só. Não somos filhos do mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Então, por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso, e que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E ainda perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Então, olha só, nós vemos aqui, a aliança foi quebrada. Quando o casamento, o matrimônio, falta o respeito, falta
a fidelidade nesse casamento, nesse primeiro projeto do Senhor, nessa primeira instituição do Senhor, o Senhor coloca aqui como se fosse uma traição contra o próprio Deus. Porque a infidelidade dentro do casamento é uma infidelidade contra Deus, inclusive. Por isso que eles falam aqui, vocês cobrem o altar de lágrimas, as ofertas de vocês não são aceitas. E ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens, mas você foi infiel. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. Olha só, é o que a bispa já falou. Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. É o que a bispa já falou. Quando falta a terceira pessoa, Jesus Cristo, falta tudo. Porque nós vemos, em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. Ou seja, nós somos uma união, nós somos uma só carne. Mas quando a terceira pessoa não é Deus, não é a palavra, aí eu vou colocar outra coisa. Aí alguns colocam trabalho, alguns colocam prazeres, alguns colocam outra pessoa, essa é a terceira pessoa. Ou seja, não tem como funcionar. Mas não foi ela que você fez seus votos? A mulher da sua mocidade, a esposa, a qual você fez seus votos de casamento? Mas não foi essa que você escolheu? Aí a pessoa está lá fazendo ofertas, orando, se derramando no altar, ou seja, eu faço a campanha, eu venho nos cultos, eu faço tudo certinho, mas em casa está tudo negligenciado, está tudo uma bagunça. Aí por quê? Por que a minha vida não vai? Eu faço tudo certinho, mas a minha vida continua amarrada. A palavra dá todas as explicações. Suas orações não vão ser respondidas, você está abrindo brechas para futuras gerações serem fracassadas. Então, mas por quê? Por quê? E o que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a Ele. Mas como que eu vou ter filhos dedicados ao Senhor se nem eu sou dedicado ao Senhor? Se nem a minha família, se nem com a minha esposa, se nem com a minha vida, eu sou dedicado ao Senhor. A gente tem visto nessas orações de Daniel, essas 3 vezes ao dia, algo muito interessante. Pessoas que não tinham o hábito de orar, que falam, não consigo, esqueço, não consigo orar, têm aproveitado essa oportunidade para adquirir um hábito. Então assim, quando uma pessoa tem tantas ferramentas, tem a palavra, tem os cultos, tem oportunidades como essa para crescer e ela não aproveita, realmente é aquele que o Senhor entrega à sua disposição, faz do jeito que você quer então. Porque assim, tem os cultos, tem as palavras, tem a casa firme inteira com os temas, tem as orações, tem tantas ferramentas que às vezes a pessoa fala, eu não sei orar, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu esqueço. Puxa vida, todo mundo tem um celular, ela lembra de ver tanta coisa, por que não usa esse aparelho tem tantas ferramentas que podem te ajudar e muitas vezes as pessoas usam só para se prejudicar, por que não bota para despertar naquele horário, no horário das 6, do meio-dia, das 18? Por que não coloca lá na sua agenda o que você tem que fazer? Aí fica essa bagunça. Aí não ora. Aí o que o Senhor quer? O Senhor quer filhos dedicados a Ele. Porque aqui que o Senhor falou para Abraão, eu vou te fazer isso, você será uma bênção, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, tal. E da sua parte, obedeça os meus mandamentos, você e seus futuros descendentes. Ou seja, obedece e passa para frente. Mas o que eu vou passar para frente? Ninguém dá o que não tem. E às vezes essa família está bagunçada porque o marido, a esposa, não estão dedicados a Deus. E como que eu vou querer reclamar? O meu filho não quer saber de igreja, o meu filho não quer saber de Deus, se nem eu quero saber de Deus. Portanto, guardem seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade,
Pois, fala comigo, por favor. Pois eu odeio o divórcio. Diz o Senhor. Ok, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Levar a Deus a sério é levar o seu casamento a sério. Quem já tinha pensado nisso? Quem já tinha tido essa consciência? Quando eu não levo o meu casamento a sério, eu não estou levando Deus a sério. Alguém tinha pensado nisso alguma vez? Quase ninguém. Para você ver. Para você ver como que essa palavra aqui, ela cabe muito bem, ó. Vocês cobrem de lágrimas o altar. Vocês choram, vocês gemem, vocês sofrem, mas vocês não querem mudar. Vocês não fazem o que tem que ser feito. Vocês não cumprem com a aliança. Então, muitas vezes nós vemos esse julgo desigual, vemos os divórcios, vemos essas coisas detestáveis ao Senhor acontecendo. E qual que é a consequência disso? O que eu quero? Filhos dedicados a Ele, filhos dedicados a mim, filhos dedicados a Deus. Mas aí vem o julgo desigual, divórcios, brigas, ofensas, o leito maculado, o leito em pecado, situações diversas. Aí o que causa? Desequilíbrios. Aí a pessoa fica reclamando, minha vida não vai, meus filhos não querem saber de igreja, mas eu estou no culto, eu estou orando, eu estou fazendo propósito. Mas as alianças estão sendo quebradas e muitos estão nessa condição de cegos, perguntando, por quê? Por quê? O Senhor trata o divórcio, ele falou, eu odeio o divórcio. O Senhor trata o divórcio como uma traição. Aqui na passagem nós vemos que esse adultério, essa infidelidade, é como se fosse idolatria. Porque o que é, na verdade, isso? Quando o Senhor fala de idolatria, aquela idolatria aos seus próprios sentimentos. Ao invés de você ficar com a palavra, você está ficando com os seus sentimentos. Então, você está idolatrando aquilo que você sente. Então, eu acho que eu estou certo, eu acho que eu tenho que fazer assim, eu acho que eu tenho que ser feliz, eu acho que não tem problema eu fazer isso, fazer assado. Então, nós entendemos que manter essa aliança, essa fidelidade no nosso leito, na nossa família, é a mesma coisa que nós mantermos a nossa fidelidade a Deus. Porque a palavra nos diz, se você não é fiel a quem você vê, como é que você quer ser fiel a Deus, a quem você não vê? Aqui em 1 João 4, 20, olha só. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia seu irmão, é o que, pessoal? É o que? Mentiroso. Fala, mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? E a palavra chama isso de crueldade. E essa crueldade é uma injustiça. Estavam sendo injustos. E essa crueldade que gerava a injustiça, que gerava a infidelidade, que gerava esses adultérios, é a causa das famílias bagunçadas. Isso causa as tristezas, causa dor, causa mágoa, causa muitas coisas que nós estamos vendo. As pessoas chateadas, as pessoas que não querem mais um novo relacionamento porque tem trauma. Muitos não querem ter filhos porque foram tratados de uma maneira tão ruim pelos pais. Então, assim, eu não quero isso para a minha vida. Muitos não querem casar porque lembram, puxa, meu pai era um animal. A minha mãe, pelo amor de Deus. Aí a gente vê isso. Tristeza, dor, prejudica a família, o bem-estar dos filhos, que eu acabei de falar, o futuro deles. Então nós vemos que a causa desse monte de problema na sociedade é justamente isso. As famílias desestruturadas. Então é o que nós falamos. Essa infidelidade vai abrir portas. E é o que nós temos ouvido durante todos esses dias. E tantas repetições de histórias. Pessoas guardando coisas de décadas. De violência, de traição, de adultério, de aborto. E sabe o que é o pior, pessoal? Muitas delas
dentro das igrejas. E por que nós temos visto e sentido esse rebuliço, essa pressão ultimamente? Justamente por isso. Porque a partir do momento que você vem e você confessa, você já não é mais escrava daquele sentimento, não é mais escravo do diabo. E o diabo não quer perder, porque muitos estão nas mãos do diabo achando que estão nas mãos de Deus. Eu estou na igreja, eu estou fazendo as coisas, mas cheio de sentimentos. O lar, uma bagunça. A casa, uma desordem. A vida espiritual, segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Aí não vai mesmo. Então, isso na verdade não é necessariamente um adultério, você ir lá e ter um relacionamento com uma outra pessoa. É a própria desonra, o próprio desrespeito, a própria ofensa, você não ouvir o outro, não dar atenção à necessidade do outro. Como nós vemos quando são realizados os casamentos, uma das últimas frases do casamento é justamente isso: a quem Deus uniu, não separe o homem. A quem Deus uniu, não separe o homem. Se Deus uniu, o homem não vai separar. Se Deus está nesse relacionamento, não vai se desfazer. Então, se nós não entendermos isso, dessa seriedade que é a nossa vida matrimonial, a gente não vai entender como que muitas coisas estão vindo na nossa vida, na nossa família, maldições, repetição de histórias. E isso também, e principalmente, começa na vida sexual. Porque nós lemos no comecinho, um leito sem mácula. E às vezes, tem aqueles que gostam daquelas coisas divertidas, diferente e tal, que são portas que são abertas para o mal. Mas tem aqueles que por falta de conversa, por falta de maturidade, por falta de sensibilidade, causam afastamento com o marido, com a esposa, porque muitas vezes são egoístas, muitas vezes principalmente o homem, acaba pensando somente no lado dele, e às vezes a mulher vai perdendo a graça, aí ela começa a se afastar, aí também já não quer mais, aí começa a ter o afastamento, aí acontece alguma coisa, aí briga e não quer fazer mais, aí começa a ter aquelas desculpas para, não, estou cansado, não, começa a fugir. Dor de cabeça. Já tem que chegar com 2 de pirona. 2 de pirona já para resolver essa situação. Sim. Então, essa situação, falta respeito, falta maturidade, falta conversa muitas vezes. Aí vai afetar a vida sexual. E Paulo fala, se for para se afastar, que seja com um propósito e por um tempo determinado. Então, é por oração, é por alguma coisa certa. Mas muitos, vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando. E o Paulo mesmo fala, aí o diabo entra. E esse espírito, você pode estar lá morando junto, mas são só 2 pessoas, estão totalmente divididas, não são mais uma só carne. Não estão mais em união, não buscam mais pelo mesmo propósito, não oram mais, não buscam mais, as orações não são respondidas, a casa é um peso só, os filhos estão sempre oprimidos, aquela coisa tensa. Por quê? Porque não tem Deus lá, não tem a terceira pessoa, tem só os orgulhos, tem só as arrogâncias, aí traz a marginalização espiritual, já não quer saber mais de Deus, não quer mais saber, a perturbação, está sempre tenso, pesado, oprimido. Por quê? Porque não vive no espírito, vive na carne. Não, mas eu estou aqui, estou oferecendo meu sacrifício, estou orando, estou chorando aqui. Não vai ser respondido. Não vai ser respondido porque as coisas estão bagunçadas. Então, os filhos ficam desprotegidos sexualmente, começa a entrar pornografia. Por quê? Na palavra é isso, é 880. Se não tem o Espírito Santo, vai ter o espírito do diabo. Se nessa casa não tem o espírito de paz, de oração, de busca, vai entrar uma influência. Vai entrar pornografia, vai entrar masturbação, vai entrar mentira, vai entrar lascívia. Hoje em dia está uma febre agora, principalmente as meninas, Agora com aquela questão de tirar foto, de vender aqueles pacotes e tal, elas não estão nem vendo e os pais não estão nem se dando conta.
elas estão se prostituindo e elas não têm noção. Porque ela tira a foto do pé, tira a foto do colo, tira a foto do rosto e vende. Estão se prostituindo. Daqui a pouco está mostrando mais. Daqui a pouco está fazendo mais, mas na cabeça dela, só mostrei foto do pé. Ó, ganhei R$10 pela foto do meu pé. Ó, ganhei R$5 pela foto da minha mão. Daqui a pouco, ó, mostra um pouquinho mais. Mostra um pouquinho mais. Por quê? Cadê esse pai? Cadê essa mãe? Cadê essa união? Cadê aquele alicerce? Cadê aquela conversa? Então, olha só. Aí trava a vida espiritual, trava a vida financeira, as orações não vão fluir. Trabalha, não tem resultado nenhum. Por quê? Está a vida toda uma bagunça. O reflexo da casa de uma pessoa, de um casamento de uma pessoa, é o reflexo da sociedade. Famílias, divórcio virou febre, inclusive dentro das igrejas. Pornografia, masturbação, infelizmente, inclusive dentro das igrejas. Ou seja, muitos estão vivendo como o ímpio, mas estão se convencendo que estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e que vão para o céu. É isso que o diabo precisa. Pronto. Ele não faz esforço nenhum. Você não muda, ele não tem muita força, não faz muita força, porque você já está dando o que ele quer. Você se convence. Não, estou aqui, estou orando, tal, beleza. Vamos aqui, vamos orar. Vamos aqui passar ali para ungir. Mas chega no carro. Às vezes nem para ungir. Porque às vezes quando passa para ungir, estão longe, né? Estão longe, separados. Vocês estão juntos ali, um perto do outro, mas um atrás e o outro na frente. Já mostra, às vezes a gente mesmo puxa. A gente puxa, vem aqui, aproveita essa oportunidade. Já mostra a divisão dentro do lar. Enfim, olha a tragédia que isso causa. E é só nós observarmos a decadência, né, das famílias do mundo. Então, nós vemos aqui em Mateus 19:8, olha só. Mas não era esse o propósito original. Não era para ser assim. O propósito do Senhor é para que as coisas fossem corretas, para que as famílias fossem unidas, para que os casamentos fossem fortes, para que a família fosse forte, para que os filhos fossem dedicados ao Senhor. Então, assim, muitas vezes a gente se esquece, né? No tempo lá do primeiro amor, você estava lá, você buscava a Deus, você fazia, aí você foi esfriando. Quando você estava lá namorando, estava lá no comecinho do namoro, você fazia de tudo, você queria agradar, você tinha tempo, você gostava de ouvir, aí vai deixando, ó, não vai alimentando, ó, presta atenção nas coincidências. Você começa a se afastar de Deus, você começa a se esfriar em Deus, você começa a se esfriar no casamento, você começa a esfriar no seu relacionamento, olha aí, eu desonro tanto a Deus e desonro o meu casamento. Então é retornar essas primeiras obras, o primeiro amor, aquela carência do Senhor, aquela necessidade do Senhor, e aquele respeito, aquele carinho, aquele cuidado em relação à sua esposa, ao seu marido. E a gente sabe, né, a palavra nos ensina, né, para que sejam unidos, tal. Não era para ser assim. No princípio não foi planejado para ser assim, mas é claro que tem aqueles lá que são casos, a pessoa começou errado, né? Foi lá, fez escolhas erradas, então tem o abandono, tem a violência, o próprio adultério em si, né? São coisas que a palavra nos dá subsídios. Mas não tem que ficar aqui apanhando. Você não vai manter um casamento e você está aqui apanhando. Não tem, não é assim. Não, mas que o cara não para de trair, não toma jeito. Então assim, a palavra nos dá, mas não é assim, estamos brigados, estamos sem conversar faz um mês, é melhor separar. Não, assim vai ser, como a bispa já trouxe diversos exemplos, de pesquisas inclusive, de vários divorciados que falam exatamente a mesma coisa. Devia ter ficado com a primeira. Os problemas se repetem, as pessoas só mudam a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, mas os problemas são parecidos. Às vezes um mais, outros menos, outros têm aquele outro lado, outro que o outro não tem. Então assim, o problema vai ter do mesmo jeito. Então, a gente vê, os pais não fazem a parte deles, o que acontece? Os filhos precisam fazer. Que é o que muitas vezes acontece. Esses dias eu ouvi uma história em relação a isso. Do pai que durante uma vida lançou maldições na vida do filho, e quando o filho foi falar com o pai,
pai não via problema nenhum, não falei nada disso, não quis falar isso. Uma coisa tão simples. Meu filho, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, vou te abençoar, que você seja abençoado, feliz e me desculpa aí. Não, difícil demais. Difícil demais. O orgulho matando as pessoas. Aquele maldito orgulho, não vou pedir perdão, não vou. Aí quem tem que lutar? São os filhos. Porque o que o pai não quis lutar, o que o avô não quis lutar, o filho vai ter que lutar. E se eu não luto, o meu filho vai ter que lutar. Vai lutar contra a pornografia, contra a imoralidade, contra as bebidas, contra uma série de situações espirituais que devastam a vida de uma pessoa. E se nós não entendermos isso, a coisa não vai parar. Aqui, nós vemos em Provérbios 26, 2, olha só. Como o pássaro que foge como andorinha, como o pássaro que foge e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então vamos novamente. Como o pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo, sem causa, não se cumpre. O curioso que eu gravei esse versículo hoje de manhã. Então, maldição sem causa não vai pegar. Mas quantos que estão dando causa? Quantos que estão abrindo brechas enormes dentro da sua casa? Brechas e brechas e brechas, e porteiras e porteiras e porteiras. Aí acha que ninguém está vendo, mas o mundo espiritual está aí. Eu ouvi uma história de uma pessoa que os pais dela tinha adultério, tinha violência e foi criado sozinha. A mãe criou os filhos sozinha. A filha, não sabendo lutar, não sabendo nada, não tinha conhecimento de nada, se envolveu em relacionamentos que havia traição, traiu também, estava criando sozinha e fugindo. Fugindo mesmo. Fugindo da família. Porque na infância, fugiu. Porque os pais eram muito violentos, a mãe era muito violenta. Então fugiu de casa. Aí se repete na filha, que agora se repete na neta. Aí, se a gente começa a analisar, aí a pessoa fala, né? Puxa, na minha vida tem uma maldição hereditária. Sim, pode ter uma maldição hereditária. Mas quantos que não estão nas escolhas hereditárias? É igual quando você fala, né? Puxa vida, na minha família todo mundo tem problema do coração, todo mundo morre de infarto. Mas aí você vê desde o vô, ao pai, ao filho, o neto, todo mundo come errado, todo mundo está acima do peso, todo mundo é sedentário, todo mundo não tem disciplina, ninguém tem disciplina. Mas tem uma maldição hereditária. Não, tem escolhas hereditárias. Então, se eu não rompo aquele padrão, não tem como eu querer um resultado diferente. Analisa isso na sua vida. Tem gente que eu já ouvi que falou, não, porque eu fui na profetisa tal, na apóstola tal, e ela disse que eu tenho uma maldição na minha vida. Eu falei assim, puxa vida, você está há quanto tempo na igreja? E você não quebrou essa maldição? Você está dando causa ainda? Porque maldição sem causa não pega. Não, porque diz que tem dos meus antepassados uma maldição. Então quebra isso. Coloca força. Quem é mais forte aí? Pelo jeito é a maldição hereditária, né? Porque você não bota força para mudar. Então, analisa isso. Às vezes você fala, não, porque tem uma maldição hereditária, mas às vezes você é estúpido igual ao seu pai, você é desequilibrado igual a sua mãe, você trai igual seu pai traiu. Você pode escolher, você tem a palavra. Às vezes você olha aí para o seu pai, para o seu avô, você, puxa vida, foram homens terríveis, mulheres terríveis em muitos aspectos, mas não tinha nada, ninguém foi lá e explicou, não buscou a Deus, viveu essa vida bagunçada, mas você tem a oportunidade. Então a maldição sem causa não pega, mas se eu dou causa, se eu estou dando causa, não tem como reclamar. Então, vamos parar de dar causas. Vamos nos colocar, em vez de ser aquele que é o traidor, claro que ninguém quer, mas esteja então, eu fui o ofendido, o traído, o magoado,
Mas não aquele que trai, aquele que prejudica, aquele que causa escândalo, aquele que estraga as coisas. Foi ofendido, foi magoado, foi injustiçado. Seja defendido por Deus, usa as armas que você tem. Deixa Deus te abençoar, deixa Deus te honrar, não vai se entregar também. Eu fui traído, eu vou trair também. Eu fui magoado, eu vou magoar também. Não, isso daí é o mundo que faz. Isso daí é a atitude do ímpio. Me ofendeu, me amaldiçoou, também vou amaldiçoar, vou falar coisa que eu não deve. Então vamos tomar uma decisão. Vamos parar de dar causa. Vamos parar de quebrar os princípios. Vamos parar de desonrar a Deus, desonrando a nossa casa. A gente precisa entender o que é se colocar na brecha, como a bispa tem falado. Se coloque na brecha. Mas não fui eu. A parcela maior foi do outro. Se coloque na brecha. Porque aquilo que você não vencer agora, os seus filhos vão ter que lutar e você vai ter que ver aquela situação novamente acontecendo na sua casa. A bispa já relatou aqui no altar da vez que nossa filha convulsionou e que a primeira sensação que ela teve de ver aquela cena foi: meu Deus, eu não quero viver isso de novo. Ela já tinha vivido com o filho e ela tinha vencido aquela batalha. Não, eu não quero viver isso de novo, eu não quero ver essa situação novamente. Quando nós não botamos força para vencer algo agora na nossa vida, no nosso casamento, seja na vida financeira, em qualquer outro ponto, você vai ter que lidar com essa situação mais para frente, vendo os seus filhos lutarem com elas. Isso era uma coisa que a gente sempre conversava, até quando nossas crianças eram pequenininhas, e às vezes quando nós tínhamos os nossos desentendimentos e as nossas discussões, era um assunto em pauta. Você ia ficar feliz da sua filha chegar aqui e dizer para você que o marido dela agiu dessa forma? Ou que ela agiu dessa forma com o marido dela? Porque se nós não vencermos isso agora, e Jesus não for o centro, nós vamos ter que lidar com isso. Nós vamos ter que lidar com o casamento das nossas filhas. Porque nós não tivemos coragem o suficiente, porque nós não nos colocamos na brecha, porque nós dois não tiramos o orgulho, não arrancamos aquele orgulho de ceder um ao outro. Ceder para que o relacionamento caminhe, para que o relacionamento flua. E ali, é assim, se Deus deu uma família a você, Ele espera que você cuide dela. Ele espera que você honre sua família. Que você lute por sua família. Eu estou cansado de lutar pelo fulano, eu estou cansado de lutar por isso e tal. Só que Deus confiou nas suas mãos e Ele espera que você lute por ela. Ele espera que você se coloque na brecha e não deixe que o inimigo entre lá, mais uma vez, e continue cirandando. Quando você vence uma guerra, você para a atuação do mal. Você diz, aqui não. Daqui você não vai passar. Daqui você não passa. E em 1 Samuel, capítulo 25, já vou para o versículo 2, diz: havia um homem rico em Maom, que tinha prosperidade perto da região de camelos. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail. Era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Aqui dá uma ênfase muito grande para Abigail e mostra o poder da mulher dentro do seu lar e com a sua família. Porque às vezes, por um erro ou por uma emoção, exatamente como ele falou, às vezes no calor do momento, e às vezes não conhecia o Senhor, não tinha direção, você casa com um Nabal da vida. Um homem rude, um homem duro. E ainda não tinha desculpa, né? Descendente Sim. de Calebe. Né? E ele tinha posses. Então, na verdade, o que vem na minha mente é que ele fazia tudo aquilo por causa do dinheiro, ele achava que era o dono do mundo e podia ser daquela forma rude, grosseiro. E ali exalta muito a atitude de Abigail. Uma mulher extremamente sábia, inteligente, bonita. Ela não tinha só beleza, ela tinha um refinamento para resolver as coisas. Aquele refinamento que só Deus pode dar a você. Aí no versículo 14 diz: enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor.
Mas lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco, e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a família, Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Pulando para o versículo 14, o servo que tinha recebido o recado dos soldados de Davi, depois de ter falado com Nabal, e Nabal ter respondido de uma maneira grosseira e rude, o que eu vou fazer? Eu vou tirar do meu pão, das minhas coisas, para dar para esse povo? Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele respondeu com muita ignorância, por sinal. O servo, usado pelo próprio Deus, e vendo que com ele não tinha conversa, ele foi em quem? Em Abigail. E é por isso que eu falo das mulheres, e às vezes eu uso a expressão de não seja uma planta. Porque se você for uma plantinha que só acompanha e não ajuda a resolver situações e a curar o seu casamento e a sua casa, nenhum servo confia em você. O servo mesmo vai olhar e falar, não, deixa, estamos perdidos. Com ele não dá e com ela também não vai dar. Mas ele encontrou nela respaldo. Ele percebeu que ela agia diferente e que ela resolvia as coisas de uma forma completamente diferente do esposo dela. No versículo 18. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos, vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido, Nabal, o que estava fazendo. Imediatamente ela se levantou. Quando o servo falou com ela não ficou lá, parada. Bom, e agora? Imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente ela se levantou, preparou as coisas, mandou os servos irem, e falou, vai que eu estou indo. E não falou nada para Nabal. Essa história, você vai lembrar também da sunamita. Quando ela pegou o filho, quando ela deixou o filho morto, pegou o jumento e foi em busca do servo para curar, para ressuscitar o filho dela. Ela não falou nada. O marido, está tudo bem? Está tudo bem, estou indo. Aqui é quase a mesma coisa. Ela só não falou, está tudo bem, estou indo. Ela não falou nada para ele. Ela não disse nada. Ela não foi lá e agiu de uma maneira assim, pelo amor de Deus, olha o que você vai fazer, você está acabando com a gente, está acabando com a nossa casa, está acabando com a família. Ela não botou mais gasolina ali, onde já tinha fogo, onde já tinha faísca. Ela não colocou mais gasolina. Ela não agiu de uma maneira desequilibrada. Ela não falou nada. Eu vou resolver isso aqui. Eu vou me colocar na brecha. A culpa era dela? Não. Foi ela que tinha feito aquilo? Não. Mas eu vou me colocar na brecha. Eu estou falando de Abigail. Mas você pode, homens, pegar para a sua vida também. Porque às vezes sua esposa não tem te ajudado, não tem te auxiliado, não tem te acompanhado, e você vai deixar por isso mesmo? Se coloque na brecha você. O mais forte é o que se levanta e fala, não, independente se não fui eu ou não, eu me coloco na brecha. Eu vou resolver essa situação. E foi exatamente o que Abigail fez. Ainda mais os homens. Ainda mais os homens, aí que tem que se levantar. Exatamente. Essa é a autoridade que o Senhor nos colocou, mas muitos querem só a autoridade sem responsabilidade. Sim, porque talvez Nabal, a autoridade dele era ser grosseiro, era gritar, eu mando aqui. E nós conhecemos, eu pelo menos conheço muitos casos de homem, né? Eu sou o líder dessa casa, eu sou o cabeça. E ele acha que ser o cabeça é gritar, falar mais alto, ser grosseiro, entrar em confronto, né? Fica quieta, cala a boca, não fala nada. Essa não é uma liderança que o Senhor estipulou. A liderança do homem é de resolver problemas, é de proteger a sua família, de cuidar da sua família. Se Abigail não tinha quem protegesse sua família, ela se levantou e ela fez. Por que ela foi atrás de Davi em busca de solução? Porque ela não tinha um protetor. Ela não tinha um chefe, um cabeça que se levantasse ali naquele momento
Pode deixar, eu resolvo isso igual a aqui para Débora, você. né? É igual a Débora. Igual Débora. Na falta Exato. de quem fizesse, ela foi e fez. Eu me levanto. Eu vou fazer. Quantas não estão? Só olhando. Só olhando. Ah, mas eu queria tanto que ele fizesse, eu queria tanto que ele me protegesse. Se não está acontecendo, levante-se você. Seja você. Lute você. E isso, homens, também. Se sua esposa não está dando o auxílio que você necessita, que você precisa para caminhar e para seguir, levante-se você. Lute você por seus filhos. Porque eu vejo homens aqui na igreja que às vezes estão só lutando por suas esposas. Lute você por seus filhos. Lute você por sua casa. Vá você, faça você, sele o jumento você. No versículo 20. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito, protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar esse homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Estava nervoso. Estava bravo. É porque, sabe o que acontece? É injustiça. E tem uns nabais por aí que eles vão mexendo e eles vão cutucando. Provocando. Eles vão provocando. Na hora que ele encontra a pessoa errada ou a certa, ele vai sofrer as consequências. Porque aqui o Davi era o homem errado para se mexer. Porque certamente essa atitude dele é a atitude de quem? Já estava acostumado a lidar com o pessoal da região e ser mal educado e grosseiro dessa forma. É isso mesmo. Ele encontrou alguém que ele não podia ter feito isso. E aí... É igual aquele que gosta de brigar no trânsito. Uma hora ele vai achar um mais louco que ele. Ele vai achar um problema. Vai achar um mais louco. Ou no trânsito, ou no trabalho, ou gosta de ser grosseiro com todo mundo. Um dia alguém se levanta ali, porque você foi longe demais. E no caso aqui, ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com Davi. No 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Ela profetizou sobre a vida dele, exatamente. O refinamento dessa mulher ao falar. Refinada pelo próprio Espírito Santo. E não gritou, e não se jogou, e não fez um problema, e não chegou lá e aproveitou o álibi. Porque às vezes, né, mata mesmo, mata Davi. mesmo. Mata que você me livra já disso, porque eu não mereço isso. E às vezes você está ouvindo a palavra e está pegando já isso, Senhor, é aqui, é agora, Mata é comigo. esse Nabal. Mata o Nabal que vive comigo. E não foi essa a atitude dela. Ela teve uma atitude de refinamento, uma atitude completamente guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo e equilibrada. Cadê as mulheres equilibradas? Cadê as mulheres que se levantam como leoas? Cadê os homens que protegem suas esposas, para que a sua esposa não precise ser lá um jumento e resolver um problema que você criou? Porque às vezes a sua esposa está tendo que resolver um problema que você criou, que você fez para a família, que você trouxe para casa. Cadê os homens que se levantam? E depois, no final da história, que depois você pode voltar e ler, que Abigail depois foi pedida em casamento por Davi e tal, nunca mais Abigail precisou ser lá um jumento e ir atrás de alguma coisa, porque ela encontrou um homem de verdade, que defendia a sua família, que defendia os seus, os que estavam próximos a ele. Aqui, no 27. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me
Se o ofendi de algum modo, ela estava pedindo perdão ela. Perdoe-me, mas ela não tinha feito nada. Perdoe-me se eu o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor. Senhor seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Profetizando sobre Davi. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Ela não só profetizou a Davi, mas ela acalmou Davi. E tem mulheres que, ao invés de acalmarem seus lares, suas famílias, seus maridos, os seus filhos, elas vão jogando fogo. Ela vai plantando. Aí, numa situação, ela fala mal do pai para os filhos. Ela fala mal de alguém para o marido. Ou vice-versa. Mas essa parte eu vou deixar para as mulheres. Porque você tem o poder de acalmar uma situação dentro do seu lar, ou você tem o poder, sim, de deixar pegando fogo e inflamar. O tempero da sua casa é seu, mulher. É seu, essa é a sua responsabilidade. Ah, mas que injusto, né? Mas foi dado a você. E a maneira como ela falou com Davi, ela foi acalmando Davi. Além de profetizar na vida dele, ela foi acalmando Davi. E talvez no seu lar, no seu casamento, na sua casa, ao invés de acalmar as pessoas em volta, você está botando mais fogo. Ah, é mesmo? Sem dinheiro. O que a gente vai fazer? Meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem como, não tem saída. Agora não vai ter jeito. Ah, fulano perdeu o emprego. Está vendo? Não faz nada direito, não trabalha direito, está aqui para passar vergonha. E assim vai. Porque ela não está acalmando a família. Ela não está colocando o pano quente na família. Opa, pera, vamos diminuir, calma. Né? Tem mulher que, às vezes, numa discussão, ela fala mais alta que todo mundo ali. Às vezes, ela, calma, para, não sei o quê. É isso mesmo, faz mesmo e tal, não sei o quê. Foi injusto mesmo. Igual quando a gente vê naqueles filmes, né? Que, às vezes, o cara, naqueles filmes com um tempo mais antigo, né? Que o cara às vezes chegava e estava numa dificuldade, chegou lá e não conseguiu o emprego, foi na entrevista, mas não foi contratado. Isso. E a mulher, está tudo bem, amanhã você faz de novo, amanhã você vê de novo. Isso. Ou seja, equilibra, não vamos pesar mais o cara que já está tenso, né? Não pesa mais uma situação que já está difícil. Às vezes, nesse período aqui de revelações, que revelações muito difíceis foram feitas. Difíceis para quem está ouvindo e difícil para quem está revelando. Nós, o nosso grupo de pastores e líderes que ouviram tantas coisas, também sai do atendimento precisando de cura. Se curar, porque são coisas, muitas vezes, difíceis de se ouvir ali. E, às vezes, seu esposo chegou, ou sua esposa chegou até você e revelou algo para você que foi uma paulada, que foi uma pancada, e que foi muito ruim de ouvir. Acalma, respira. Podia ter continuado escondido, né? Exato. Mas foi lá e confessou. Podia ter continuado abafado, mas a pessoa quer uma mudança, uma transformação. Acalma, respira, vai buscar Deus, busca o Espírito Santo, o Consolador, que vai arrancando essas coisas de você. Abigail aqui teve o papel do Espírito Santo, a Consoladora, e é o que a bispa fala sempre, do papel das mulheres, das mães. Elas são parecidas com o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é que passa aquele bálsamo, ele que tira as feridas. Agora, tem mulher que eu vou te dizer que às vezes o homem tem que acalmar ela. Calma, para, pelo amor de Deus, calma. E a mulher está gritando, e ela, meu Deus. É tipo a gente no trânsito.
A Mariana, se deixar, buzina. Para dar licença. Calma. Porque a buzina foi feita para isso. Para você pedir licença para a pessoa. Vamos, meu filho. Exatamente. Né? Porque a buzina foi feita para isso, para pedir licença. E o Murilo vai numa tranquilidade. É uma coisa linda de ver dirigir com o Murilo. E eu vou ficando agoniada. Vai, Murilo, vira aqui, passa aqui, meu filho. Vamos lá. Eu já tinha passado. Falo para ele, eu já tinha passado. Eu já tinha ido. Esse é o equilíbrio das coisas. Tem que ter um equilíbrio. Eu tenho um calmo em casa, um equilibradíssimo. E eu tenho uma outra equilibrada em casa. Muito, extremamente. Uma nova Abigail, com certeza. Porque esse é o equilíbrio mesmo. O tempero do lar é a mulher que dá. Você não pode ali causar uma situação com toda a sua família. Mas é muito bom quando você tem alguém também que te ajude a controlar aquilo, a equilibrar aquilo. Te ajude a voltar a si, a voltar ao espírito. Porque às vezes você quer perder, tem alguém falando, opa, calma. Igual aquelas, às vezes, brigas de estacionamento. Muito feio. Que a mulher fala, nossa, que falta de respeito ao cara também. Aí o cara sai do carro, aí ela assusta, assim, não, calma. Não tem isso também, que inflama, que é o isqueirinho, né? Aí depois, não, calma, não precisa disso. Porque aí fica com medo da situação, porque mas estava lá. Exatamente. Ai. E essa foi uma atitude muito certa e muito equilibrada na vida dela. No 32, desculpa. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então, Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz, ouvi o que você disse e farei o que você me pediu. Como é fácil a gente se perder, na verdade, em alguns momentos de tensão, de nervosismo, de tristeza. Como é fácil a gente se perder. A atitude de Abigail não salvou só a vida dela e de Nabal, de todo mundo ali. A de Davi também. Ela impediu Davi de fazer alguma coisa que talvez depois ele se arrependesse ali. A atitude correta muda não só a sua casa, muda os ambientes que você está. A presença dela devia ser uma presença tão suave e tão agradável, que da forma como Davi falou, ele já estava mais calmo. Você viu que antes, no versículo 23, ele estava lá, nervoso. Que o Senhor me castigue se eu não matar todo mundo aqui. Quando Abigail falou com ele, ele baixou. Ele teve aquela presença. E a voz dela acalmou. Cadê as Abigaís dos lares? Cadê? Que se levanta e se coloca na brecha e diz, não, na minha casa não, na minha família não, aqui não. Cadê? Você precisa ter presença. Se colocar na brecha eu vou fazer, ainda que não tenha sido a minha culpa. Eu vou consertar isso aqui, ainda que eu não tenha feito isso. Eu vou salvar a minha família, ainda que o outro esteja trabalhando para prejudicar a minha casa, ou prejudicar o meu filho. Você tem que se levantar. Levantar na sua casa, levantar na sua família. E reconhecer isso. E se você é um Nabal que está sentado, esperando a Abigail resolver alguma coisa, é você que tem que se levantar. Se levantar para ajudar o seu lar. O lar precisa de um homem forte. Precisa de um homem que assuma as responsabilidades e cuide dos seus. E precisa de uma Abigail conciliadora, refinada ao falar. Não estou dizendo desse refinamento físico, mas refinada ao falar, refinada ao ensinar, refinada a resolver alguma questão dentro do seu lar. Davi quase definiu a vida dele por um momento. Nabal já tinha definido a vida dele por um momento, ali. E lá vai Abigail se colocar na brecha, que não tinha nada a ver com os dois. Me perdoe se eu te ofendi. Ela não tinha ofendido ninguém, ela não tinha feito nada. O que seria, de Nabal sem Abigail? Porque depois, eu não coloquei aqui, mas depois, quando ela volta e Davi fala, vai em paz, e ela volta para casa, ela vai em busca para falar para o Nabal tudo o que tinha acontecido, ela chega, ele estava bêbado,
festejando lá com todo mundo, e mais uma vez, na sabedoria, ela guardou até o outro dia para conversar com ele. Até no outro dia ela esperou para falar com Nabal. Olha a sabedoria dela. Ela também, porque às vezes tem as que se colocam na brecha, mas depois ela joga na cara a brecha que ela tampou. Tá vendo? Porque se não fosse eu fazer, também você não faz, né? Tá vendo só? Se não sou eu resolvendo as coisas, você também não resolve. Você também não faz. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. O próprio Deus agiu com Nabal. Abigail podia ter pego aquilo como uma oportunidade, como eu acabei de dizer. Você sabe que um dia eu atendi uma mulher e ela falou para mim que o marido dela adoeceu, e foi um homem que deu muito trabalho. E ele quase morreu, pois ela ficou assim, feliz. Agora acabou, fim para isso. Aí ela perguntou, tá certo pensar assim? Não, né? Claro que não, você está desejando a morte de outra pessoa. Você quer que essa criatura morra, e essa criatura é uma só com você. Então não. Ela poderia ter pego aquela oportunidade de matar mesmo, Davi. Homem insensato, né, não faz as coisas certas, um egoísta, vai e cumpre o que tem que cumprir. Não, a sensatez, o honrar as alianças, o honrar a própria família, ainda que seja um Nabal que te dê um peso e que te deixe, assim, às vezes, um pouco agitada. Ela honrou as alianças, ela honrou a família. Eu vou honrar o meu marido, eu vou honrar o casamento, eu vou honrar a minha casa, ainda que o outro não mereça. E isso pode ser tanto para o homem quanto para a mulher. Ainda que o outro não mereça que você faça alguma coisa, faça mesmo assim. Ainda que o outro não tenha dado motivos para você agir da maneira sábia e correta, faça você mesmo assim. O divórcio, ele não começa só quando você assina o papel em frente a um juiz ou um advogado. O divórcio começa muito antes, quando os leitos já são separados, quando o leito já está corrompido, quando o casal não se relaciona mais intimamente, é um que não quer, é o outro que não está nem aí. Os homens precisam se preocupar mais com suas esposas, com o que ela quer, e como ela está sentindo, se ela gosta daquilo, e se aquilo faz bem a ela. Parar com esse estilo meio egoísta, sabe? De se relacionar. Eu e eu. Não. O Murilo às vezes vinha com a Bíblia brincando ali, né? Que o meu corpo não era meu, era dele. Abusado. Meu pai do céu, uma coisa impressionante. Tudo bíblico. Tudo bíblico. Você quer que o mal entre? Da me ameaçava. Ele vinha. Se não tiver um bom motivo, tomar aguinha. Você está em jejum? Você está em jejum? Não está, então não pode apartar. Senão o mal vai entrar. Exato. Ali. E os casais, eles estão se divorciando antes mesmo de se divorciar. Porque aí o leito está separado, o casal está separado, o leito conjugal corrompido, aí entra a pornografia, aí entra a masturbação, aí entra a traição. Mas eu traí porque você também não me deu, né, não me deu a atenção que eu queria, o carinho que eu queria, o que eu queria e tal, não sei o quê. Não. Você está avalizando a traição? Não estou. Mas tem coisas que fazem muito sentido. Quem trai, eu sempre falo, a pessoa que trai, ela precisa ser assim, tratada e cuidada e ajudada pelo Espírito Santo, porque não tem justificativa, não se justifica uma traição. Eu traí por causa disso. Não, você traiu porque você foi fraco, você não honrou sua aliança, foi isso. Agora, você está num relacionamento em que vocês não se relacionam intimamente, em que vocês não estão mais juntos, em que um não completa o outro, o que não é mais legal, inclusive, conversar um com o outro. E Abigail vem e mostra para você, mostra para mim, a maneira de agir dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do seu ministério. E aí você tem que ver, meu ministério está fracassado? O meu ministério fracassou? Meu lar fracassou? Minha casa está fracassada? Você vai fracassar em tudo, não vai parar. E aí você vai ter que lidar com os seus filhos, com um casamento fracassado. Também. O seu lar permanece agressões, permanecem xingamentos, traições, brigas. Você vai ter que depois ajudar seus filhos, vivendo a mesma coisa.
É o que a bispa fala, né? Se não for mudar por você, mude pelos seus filhos. Sim. Que as guerras que eu não venço, as guerras que a gente não romper, não vencer, as meninas que vão ter que lutar. Exato. Elas vão ter que lutar. E eu garanto que você não vai querer um filho chegando machucado porque brigou com o marido. Aí você vai se lembrar de você. Aí você vai lembrar. Puxa vida, eu podia ter vencido aquilo. Aí você vai descobrir que seu filho está dormindo separado. Aí você vai lembrar. Puxa vida. Eu também. Eu também. Olha o que eu plantei aqui na minha casa. Olha o que eu estou colhendo agora com meus filhos. E tudo, a raiz de tudo é o quê? Orgulho. E até essa situação que afeta os filhos justamente porque eles vão vendo o exemplo e vão achando que é normal, que pode. Sim. Porque assim, é o padrão que eles têm. Então, assim, eu vi meus pais dormindo em quartos separados, assim. brigando. Então, se eu fizer isso, também está tranquilo. Isso é normal. Então, eu não vou trabalhar para resolver. Sim. É assim, as pessoas são incompatíveis. Incompatíveis. Essa é uma frase dele, viu? O incompatíveis. Era uma frase dele. E quando nós casamos, ele usou exatamente essa frase. Mas nós somos incompatíveis. Ah, você foi ver agora, né? Depois que a gente casou. Aí você descobriu isso. E aqui é muito interessante, porque aqui está duas pessoas completamente diferentes. Nós somos completamente diferentes. Os gostos, os jeitos, a maneira de fazer, a maneira de agir, tudo diferente. E antes, essas diferenças eram um grande problema. Porque, tem que ser do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é melhor. Não, mas o meu jeito é melhor. Porque eu faço o jeito certo, você faz o jeito errado. Esse era o grande problema. Esse era o problema. Porque o jeito dele é sempre o certo e o bom. E o direitinho. E o meu... É isso mesmo. O meu tinha sempre um defeitinho ali, sabe? Ah, não, porque não, desse jeito não está certo. Pelo amor de Deus. Às vezes era só a ordem das coisas, mas não é só a ordem disso. Algumas vezes, esses dias mesmo, a gente falando, né, nós estávamos orando e eu concentrada na oração, eu estava concentrada no que eu estava falando com Deus. E ele pegou minha mão e a gente deu a mão e eu concentrada na oração, não apertei a mão dele. Tem que orar com vida. Não é com a mão mole. Ele saiu falando. Poxa, você não concordou comigo. Você não concordou comigo. Você tem que orar com força. Eu falei assim, e o que mede a força? Você não apertou a minha mão. É isso que mede a força? Não, mas isso é um reflexo, sim. Eu falei, assim. Isso você é um vem reflexo. aqui receber a oração. Assim, você fica com aquela mão mole, fica com a mão mole. Aí eu concordo com a sua oração, essa mão mole. Você pega junto, é isso mesmo. Você vem receber a unção, você pega, você agarra. Agora, eu estava tão focada no que eu estava falando, que eu esqueci de apertar a mão. Pois depois, 2 vezes eu fui orar, eu concentrada. Eu peguei, não estou apertando a mão dele, deixa eu apertar. Eu desconcentrei do que eu estava falando para apertar a mão dele, porque senão vai dizer... É foco. E nós fomos ainda, depois, meio que debatendo, sabe? Isso de madrugada. Com muita classe. 2 pessoas com refinamento de Abigail. Os 2 de madrugada falando, então, mas tem que apertar a mão. Não, mas a mão também não sei o quê. Cada um de uma forma, cada um de um jeito. E aí nós tivemos que aprender o quê? Que os jeitos diferentes um do outro, que o meu jeito e o dele, eles não precisam ser um impedimento, eles podem se completar. Eles se completam. Então, o que ele não gosta, eu gosto. E o que eu não gosto, ele gosta. Ele tem um estilo mais quieto, mais sossegado, na dele. Eu já sou mais aventureira, eu já gosto de sair, eu quero fazer coisas, eu quero conhecer lugares novos. Ele já tem aquela coisa mais certa, e assim um vai se completando. Inclusive, um dia ele falou, mas isso é muito bom, porque tem coisas que se você não me ajudar e não fizer eu fazer, eu não vou fazer. Eu não quero, eu não gosto, ele não é a linha dele. E o jeito diferente não precisa ser algo que vai atrapalhar seu relacionamento. Pode ser algo que vai completar um ao outro. Até porque todos os casais aqui vão ter esse mesmo problema. Sim. Não é assim, é do ser humano. E não é só também em casamento, viu? Pode ser na sua família. E irmãos são, não preciso nem dizer, né? Irmãos são completamente diferentes. Está aqui alguém com um irmão que não tem nada a ver um com o outro. São completamente diferentes, mas aí Deus ensinou ele comigo. Deus me pôs na vida dele para tratar. Viu? Seja tolerante com as pessoas. Aqui, para casar. Tolere mais as pessoas, seja tolerante. Espaçoso.
Hoje a gente estava brincando no almoço, que aqui no altar também. Daqui a pouco a gente vai ter que dividir os púlpitos. Porque além de eu querer um espaço, que eu fico no cantinho, eu bebo a minha água e bebo a dele. Eu tomo a minha também, olha lá. Porque falta Aí água para mim. agora ela está ficando com o copo maior, ela está tomando o tudo também. De todo mundo, entendeu? É assim. E assim, você vai se completando. Hoje a gente ri, né, bem? Hoje é engraçado. Meu Deus. Mas antes foi um grande problema. Uma grande divisão. Inclusive divisões de personalidade. E não que esteja tudo resolvido, né? Não. Até esses dias alguém veio falar, não, nossa, é tão divertido ver vocês falando, tal, dos problemas, que eu achei que só eu que tinha. Não, mal normal. sabe você. Os nossos debates com refinamento, de madrugada. Ou às vezes, é muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer um culto, e principalmente aqueles bem direcionados para casais, naquela semana a gente vive muitas situações. Que aí a gente precisa organizar essas situações, e aí a gente entende, nossa, é essa palavra que tem que ser. Mas a gente viveu primeiro essas situações conosco, para organizar isso. Porque esse é o nosso ministério. E ele não pode ruir. Você escolheu o seu ministério. E o seu ministério não pode ruir. Abigail é o exemplo da mulher sábia. Ela é o exemplo de como ser sábia, de como tranquilizar a família, de como tirar a família de um problema grave, que seria gravíssimo, que seria seríssimo ali. Porque ela se levantou, porque ela se colocou na brecha. Se levante você. Mas o outro não me ajuda, o outro não me quer, faça você. Mas o outro está me dando trabalho, está me cansando. Vá você, faça você, levante-se você, coloque você ali no meio da situação para você apaziguar, para você colocar um pano quente. Ali, o leito conjugal, se estiver em separação, vá você quebrar a barreira. Vá você acabar com isso. Não, isso aqui não está certo. Isso daqui está errado, a gente precisa resolver isso aqui. Muitas mulheres não falam o que sentem, os homens também não falam, se calam, aí vira aquele muro, deitam na mesma cama, um do lado do outro, mas com um muro gigantesco, de bronze, entre os dois. A forma de submissão dela falar foi inteligente, ela foi submissa ao falar, ela foi submissa a lidar com Davi, salvou a vida de Davi, salvou a vida do Nabal. Depois Deus mesmo tratou com Nabal, que aquele homem morreu pouco tempo depois, e ela foi pedida em casamento por Davi, e nunca mais precisou resolver problemas e desordem, porque aí ela encontrou um homem de verdade que assumia o seu papel. Deus não se agrada de divórcios. E divórcios mesmo antes de assinar papéis. Deus não se agrada dessa divisão na sua casa, na sua família, no seu leito conjugal. Deus não se agrada desses casais que não se comunicam, que não conversam, não se olham. Deus não se agrada de filhos contra pai. E às vezes a mãe que está colocando aquela criança contra o pai. Ou o pai colocando a criança contra a mãe. Porque eu também já vi caso da criança se virar contra a mãe, porque o pai falou coisas horríveis da mãe ali. E a criança se virar contra a mãe. E você vai plantando uma divisão dentro da sua casa que você acha que vai ficar só ali, e não vai, vai se estender. E aí você vai ter que lidar com situações mais para frente. Essa era a sabedoria dela. E aí eu vejo Deus falando comigo, Deus falando com você, Deus falando com todos aqui. Cadê o exército de mulheres que se colocam na brecha? Cadê o exército de Davis que se levantam e defendem suas famílias, suas esposas, seus filhos, o seu local, o seu território, a sua casa? Ou será que quando alguém fala mal da sua esposa, ou quando alguém fala mal do seu esposo, você concorda com a pessoa? É isso mesmo, ruim mesmo, não faz nada. Nossa, também estou cansada, também estou de saco cheio. Não dá certo, não faz, não dá assistência, não ajuda, então não sei o quê. Ao invés de você cortar aquela conversinha, aquela ladainha, isso não vai só para casamento não, viu? Isso vai para tudo. Porque às vezes alguém está indo falar mal para você de um líder seu, de alguém que está pregando a palavra para você e está ajudando você, e ao invés de você dar um corte, falar, opa, não vou te emprestar meu ouvido não, porque aí eu estou compactuando com isso. Você compactua com a conversa. Às vezes vai falar mal de alguém próximo a você. Ou de alguém que às vezes você nem simpatiza tanto.
Seja líder, seja colega de trabalho, seja filho, seja marido, não importa. Cadê a pessoa que se levanta com resiliência e diz, não, isso aí eu não vou ouvir, isso daí não edifica em nada. Não vou prestar atenção nisso. Deus tem cobrado de nós um exército resiliente, de força, mulheres que se colocam na posição, homens que assumam os seus papéis e que honrem seus ministérios. Esse é o seu ministério, o seu casamento é o seu ministério, seus filhos são o seu ministério. O que é ministério? É a sua função, é o seu cargo. Você tem que fazer aquilo dar certo. E às vezes você põe tanta força para fazer dar certo coisas financeiras, que você não está dando força para fazer dar certo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Um marido, uma esposa, filhos, uma família, uma casa, um lar. Você deixou, passou. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele não traz direções à toa e ele não traz palavras à toa. Escute o que o Senhor tem dito. Não se divorcie daqueles que estão perto e nem de Deus. Porque às vezes tem gente divorciada do próprio Senhor. E eu vejo que a grande direção da palavra de hoje é essa. Pessoas divorciadas do Senhor. Divorciado não é só assinar papel. Você está distante do Senhor há muito tempo. Por isso que Deus levanta orações de Daniel, por isso que Deus levanta propósitos, por isso que Deus faz essas coisas. Para que você se aproxime mais de Deus, esteja mais próximo a Ele. Se aproxime de Deus e se aproxime da sua família também. Em nome de Jesus. Aqui Amém? nós vemos, ela falou bastante aí da Abigail, de como ela conseguiu resolver, né, aliviar que uma tragédia poderia ter acontecido ali. Mas, da mesma forma, cada um tem sua função. Mas se ela tivesse um homem lá, um homem que se posicionasse, um homem que respeitasse, nada disso teria nem começado. Sim. Então, a função, o equilíbrio, aquele refinamento da mulher é fundamental. Mas tudo isso acontece porque homens não se posicionam. Então, se posicione. Como nós estamos vendo aqui, casamento é o ministério. Se eu desonro o meu ministério, se eu desonro o meu casamento, eu vou desonrar a Deus. Então, para os homens, tenham posicionamento. Não sejam apenas o banco, o pagador de contas, ou às vezes nem isso está sendo, porque é passivo, é morto, é acomodado, é fraco. Se levanta. Se levanta. O mundo está desse jeito. A bispa já fez culto sobre isso. O problema desse mundo é problema de liderança. Os homens não têm liderado mais. Os homens têm se omitido nas suas responsabilidades. Têm se afastado das suas funções. Por isso que as coisas estão bagunçadas. Então, nós precisamos resgatar isso. Cada dia, um dia após o outro, não vai chegar também lá e não, vou querer mudar o mundo. Não fica fazendo promessa, vai fazer. Vai agir, vai orar, vai chamar, vamos orar. Começou uma briga, uma situação, acalma, não piora. Isso. Aguarda outro dia. Vamos usar a nossa cabeça, vamos usar a palavra. Porque se eu desonro a minha casa, a minha família, eu também estou desonrando a Deus. Então, não adianta, o que a gente já leu. Está indo para o templo, está indo para a igreja, está chorando, no altar, a vida não vai. Então vamos nos posicionar. Vamos sair daqui com decisões, nós vamos orar, nós vamos juntos quebrar essas maldições, mas também as escolhas hereditárias, os padrões hereditários, que a palavra nos ajuda a ter a renovação mental. Então, vamos usar as ferramentas que nós temos. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o seu propósito. Pegue o seu propósito e pegue esses poucos minutos para que você analise. Será que você tem sido esse marido Nabal? Será que não está faltando aí um posicionamento firme? Será que você não está não está sendo essa mulher também Abigail? Aquela que equilibra a temperatura? Será que está tudo bagunçado na sua casa? Será que não está faltando aquela atitude, aquela ação, aquela boa reação no momento de briga, de discussão, de desentendimento? Será que não está faltando isso? Vamos nos posicionar.
Vamos dar vazão à voz do Senhor. Porque o Senhor foi a primeira instituição do Senhor, para que fôssemos um. 2 se tornassem um. 2 unidos se tornam mais fortes. Mas a divisão vai nos tornar fracos. E essa divisão vai nos afastar do Senhor. Porque essa divisão é motivada por quebra de princípios. Então, se eu quebro os princípios, como é que eu quero que Deus me ajude, me abençoe, me honre, responda as minhas orações? Então, fala com o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. Se você está com a sua família, dê as mãos para a sua família, dê as mãos e ore nesse momento junto, quebrando essas maldições, quebrando esses padrões, que às vezes vêm de décadas, vêm de gerações, vêm dos seus avós, dos seus antepassados, a promiscuidade, os vícios, as separações, tantas maldições. Quebra agora, se una com a sua família agora, se você está com eles, se não, ore com o Senhor. Fale com o Senhor e quebra essas maldições, quebra esses padrões, padrão de falar, padrão de reagir, padrão de desistir das coisas. Então fala com o Senhor neste momento. Pra nós, sim, tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Pra nós, tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Vai quebrando essas maldições, não aceita mais, não aceita, porque aquilo que nós não vencemos, os nossos descendentes vão ter que lutar. Então não aceita mais isso se repetir, não aceita mais esse padrão na sua casa, não aceita. Se hoje você ainda está separado, você está distante do seu marido, da sua esposa, você ainda está com mágoas, com barreiras, vamos quebrar agora, vamos pedir perdão, vamos perdoar, vamos quebrar as barreiras,
Vamos quebrar as maldições lançadas, as maldições sobre o outro, as maldições sobre o casamento, as maldições sobre os filhos. Vamos quebrar agora, para que o mal não tenha mais parte na sua vida, para que você honre o Senhor através da honra dessa aliança. Meu Deus querido, nós estamos aqui, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Nós apresentamos, meu Pai, situações muitas vezes de décadas nas nossas vidas, nas nossas famílias, maldições lançadas de que essa pessoa não seria feliz, maldições, meu Pai, de que todos se divorciam, todos são traídos ou todos traem, os filhos são os desequilibrados, os homens são fracos, as mulheres são desequilibradas. Nós repreendemos, meu Pai, essa sentença diabólica. Nós repreendemos, meu Pai, esses padrões malignos da nossa vida. Nós não aceitamos mais retrocessos. Nós não aceitamos mais, meu Pai, quebrar princípios. Nós não aceitamos mais voltar, meu Pai, e viver as mesmas coisas. Na igreja falar uma coisa, voltar para casa viver os mesmos resultados, sem mudanças, sem avanços, com fracassos, com retrocessos, com imaturidades. Não, Senhor, nós não aceitamos isso. Nós queremos um povo forte, um povo que te respeita, porque respeita as alianças, respeita os princípios. Esse é o nosso ministério, meu Pai. Esse é o ministério que o Senhor nos deu para cuidar. O Senhor deu, cultive, guardar e cultivar. É isso que nós temos que cultivar, meu Pai. As famílias, os valores, a relação com o Senhor, o equilíbrio, a paz. Então que aqui, meu Pai, no nosso meio, no nosso povo, tenhamos esses, meu Pai, esses homens fortes, esses homens que se posicionam, esses homens que não ficam esperando as coisas acontecerem, essas mulheres, meu Pai, sábias, equilibradas, abençoadas, abençoadoras, sábias, meu Pai, no lidar, no falar, no conduzir. Uma família estruturada, Senhor. Uma família abençoada. Uma família cheia do Teu Espírito, Deus Todo-Poderoso. Que ali haja a sinceridade, ali haja o respeito, ali haja o amor, Senhor. Que ali haja tudo que muitas vezes está faltando há muito tempo, Pai. Que ali haja a intimidade. Que ali haja, meu Pai, o reencontro. Que o Senhor toque os corações, toque, meu Pai, no coração daquele que não está neste momento. Toca, Senhor. Vai passando, Senhor, com Seu sangue. E você que está aqui agora, eu peço, se há barreiras a serem quebradas, quebre agora. Aproveite esse momento. Se tiver barreiras a serem quebradas, quebra agora. Olha para essa pessoa com você e quebra e diga o que precisa ser dito. Se é um perdão, uma barreira a ser quebrada. Se você veio só, toca nessa cadeira, profetiza o seu familiar com você. Nessa foto talvez que você trouxe, nesse objeto que você trouxe, profetiza que isso vai ser mudado, que você não vai vir mais nos cultos sozinhos. Obreiros, os obreiros que estiverem aqui, quem estiver vendo pessoas sozinhas, concorda coração, pega na mão dessa pessoa, se faz presente agora. E você tem essa oportunidade de quebrar essa barreira. Se tiver uma barreira, seja com a mãe, com o esposo, com alguém, quebra essa barreira agora. Vem para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai tocando os corações, Senhor. Vai tocando essa alma, meu Pai, vai tocando essa família. Vai tocando, meu Pai, aquele familiar que está distante, aquele filho, meu Pai, que está distante do Senhor. Aquela mulher, aquele marido que estão distantes do Senhor, aquele pai, aquela mãe, Senhor. Que onde eles estiverem, meu Pai, que eles sejam incomodados pelo Senhor, para que a mudança aconteça, Senhor. Porque aqui tem alguém que ora, aqui tem alguém que busca, Senhor. Tem alguém que está intercedendo por essa família. Que o Senhor possa responder, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ouvir cada uma dessas orações, meu Pai. E que esse ministério seja honrado, que esse cargo, essa função, essa incumbência, meu Pai, que o Senhor nos confiou, seja honrada. Então abençoa, meu Pai, cada família, cada casal, cada filho. Abençoa, meu Pai, o leito dessa pessoa, a cama, o quarto, a casa dessa pessoa, a língua dessa pessoa, as escolhas dessa pessoa. Que tenhamos aqui, meu Pai, pessoas sábias, equilibradas, pessoas que querem acertar,
pessoas que não fazem mais por si, mas fazem pelo Senhor, fazem pelos filhos, que quebram padrões, meu Pai, que rompem maldições, que rompem padrões hereditários, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Fala profundamente na vida de cada um, que saiam daqui, meu Pai, famílias estruturadas, homens e mulheres decididos a fazer funcionar, homens e mulheres decididos a Te obedecer, meu Pai, a não ser mais guiados pelas emoções, mas serem guiados pela palavra, pelas convicções que nós recebemos todos os dias com a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa cada família, abençoa cada sonho, abençoa cada projeto, meu Pai, de conquista, abençoa cada coisa que foi colocada nestes projetos, meu Pai, para que nós venhamos a viver o melhor tempo das nossas vidas, o melhor ano das nossas vidas, meu Pai, 10 vezes mais abençoados, 10 vezes mais unidos, 10 vezes mais companheiros, 10 vezes mais felizes, 10 vezes mais em nome do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos, meu Pai, nós concordamos, nós Te agradecemos, meu Pai, nós temos a certeza que todas essas orações, aonde elas estiverem chegando, meu Pai, em cada coração, que ali haja transformação em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, muito obrigado por essa palavra, essa mensagem poderosa que esclarece, que nos abre a mente, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, amém